Kátia Nunes, ela que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conta o testemunho que viveu com o seu marido. Ela diz que foram dias de lutas, sofrimentos, choro, até que um dia ela entendeu a vontade de Deus. Acompanhe aí esse testemunho, fica no vídeo até o final e o link da mensagem completa estará aqui na descrição. Que Deus te abençoe. Muitos irmãos aqui conheceram o Vitor, meu esposo. Nós já viemos aqui muitas vezes para cantar, ele já esteve aqui pregando. E, para quem não conhece, meu esposo lutou contra uma doença há 18 anos. Ele era renal crônico e fez hemodiálise, chegou a fazer transplante, e no fim, nos últimos 5 anos da vida dele, ele fez diálise peritoneal em casa. E nós lutamos juntos durante muito tempo, né? Nós ficamos casados praticamente 14 anos, e eu pude ver e vivenciar muitas vezes Deus realizando muitos milagres. E no dia 16 de abril de 2023, o Vitor teve uma convulsão muito forte e ele ficou desacordado por 5 minutos. Ele praticamente morreu no nosso quarto, na nossa cama, e o Senhor ressuscitou ele naquele dia. Porque quem estava ali pôde perceber que tinha mesmo. Ele não respondia, e ele ficou 5 minutos a gente fazendo manobra, e ele não estava respondendo. Meu quarto parecia um quarto de guerra. Era gente ajoelhado no pé da cama, era gente com imposição de mão em cima dele, era eu clamando ao Senhor, pedindo que o anjo poderoso dele viesse naquele lugar, era gente correndo para um lado e para o outro, era gente subindo e descendo escada, e foi uma noite terrível. Mas naquela noite, quando estávamos descendo a escada com ele para ir para o carro, ele acordou. E aí nós vimos mais uma vez a manifestação do Senhor e o milagre sendo realizado. Os dias foram passando, e assim, nós ficamos uma semana internado no hospital. Eu geralmente ficava com ele todas as vezes que ele internava. E assim, foram dias de alívio, foram dias de gratidão, muita gratidão a Deus, momentos de testemunho, porque durante esses cinco dias que nós ficamos no hospital, que ele ficou internado, ligações, mensagens, e ele pôde testemunhar, nós pudemos ali testemunhar, mas eu confesso, irmãos, que foram dias de muita preocupação e medo. Apesar do alívio de tê-lo de volta, a sensação que eu tinha é que a qualquer momento aquilo tudo ia acontecer de novo. Então, todos os dias, quando ele acordava, eu respirava. Passava o dia, quando ia chegando a noite, o coração e o medo de acontecer de novo. E Deus nos deu uma nova oportunidade. Ele nos proporcionou um tempo de preparação. Um tempo de preparação para a família, para nós dois, para ele mesmo, para os amigos e para a igreja, com certeza. E nesse período, o Vitor teve muitas crises de ansiedade. O Vitor sempre foi um rapaz muito otimista. Quem conhecia a fundo a situação sabia da condição dele. Mas se alguém o visse sem conhecer, ninguém dizia que ele tinha nada. Era sempre muito animado, positivo, alegre, brincalhão, fazia piada com tudo. Apesar de muitas vezes estar muito mal, ninguém percebia. Porque ele não se mostrava vulnerável para ninguém. Só que em 2020, por conta da pandemia,
a ansiedade tomou conta dele também. E foi uma das causas também que a gente sabe que prejudicou a saúde dele ainda mais, né? Porque essa carga de toxinas, né, aumentando no corpo dele, também fez mal para ele. E a gente tinha certeza, né, de que, mais uma vez, o Senhor iria fazer um milagre. E, apesar das crises de ansiedade, ele pôde testemunhar o milagre que o Senhor tinha feito na vida dele. E ele pôde falar isso para muitas pessoas. Interessante que ele falou sobre isso com os irmãos da igreja, ele falou isso com os amigos, ele pegou o telefone e falou com pessoas que ele já tinha muito tempo que não falava, e ele teve a oportunidade de falar. Jesus está voltando. Aconteceu algo comigo, eu não sei o que Deus quer de mim, mas eu preciso falar para você que a nossa vida é um sopro. E ele teve a oportunidade de fazer isso com algumas pessoas, alguns amigos e familiares. Mas no dia 6 de maio, eu disse dia 16 de abril, ele teve essa convulsão. No dia 6 de maio, nós estávamos nos preparando para ir para a igreja, era um sábado de manhã, e ele já acordou bem agitado. E eu disse para ele assim, nós vamos ficar em casa. E ele falou assim, não quero ficar em casa, nós vamos à igreja. Desde 2022, eu tenho atuado como anciã na igreja de Parque Paulista. E seria ali a minha primeira, eu fui ordenada, né, e seria a minha primeira Santa Ceia que eu iria ministrar. Então, ele queria muito que eu estivesse ali, né? E eu falei para ele assim, não, nós vamos ficar em casa, sua saúde é mais importante. A Santa Ceia, tudo vai ocorrer conforme tem que acontecer, porque está todo mundo lá, todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas ele falou, não, nós vamos à igreja. Nós fomos à igreja, só que no meio do culto ele passou muito mal e a gente decidiu voltar para casa. No caminho para casa, meu coração doía muito. Uma angústia muito grande no meu coração, e eu falei com ele assim, para o carro. E ele falou assim, por quê? Eu falei, para o carro, por favor. Ele falou assim, eu não vou parar o carro. Eu falei assim, eu quero muito conversar com você. Ele, não pode falar que eu estou te ouvindo. E aí eu perguntei para ele assim, dá tempo? Aí ele falou, dá tempo de quê? Eu falei assim, dá tempo de pedir perdão? Como é que está a sua vida com Deus? Você está cansado? E eu falei para ele assim, eu estou me sentindo muito egoísta. Porque eu só estou pensando em mim. Se você estiver cansado, não se preocupa comigo. Deus vai cuidar de mim. Assim como o Senhor cuida da gente desde quando nós casamos, o Senhor vai continuar cuidando de mim. Não se preocupe comigo. E ele falou para mim assim, Kátia, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu estou cansado, mas eu não quero desistir. E eu falei com ele assim, então nós vamos continuar lutando. E os dias foram passando. E esse texto aqui, que Jesus disse, né, versículo 4, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eu fiz uma postagem com esse texto, dias depois dessa primeira convulsão do Vitor. E eu tinha no coração assim, muita certeza, Deus já tinha tirado o Vitor do Vale da Sombra da Morte muitas vezes. Só que aquele dia, aquela conversa foi um ponto-chave, porque Deus já tinha falado com alguém.
Deus tinha falado com a Andréia. Meses antes. E a Andréia, muitos meses depois, ela veio falar para mim. Ela falou: Kátia, Deus falou comigo que você precisava se despedir do Vitor e se preparar. E ela falou assim: eu não tenho coragem de falar isso para minha amiga. E o Senhor falou assim: eu tenho que falar diretamente com ela. E o Senhor falou comigo. Um sentimento de impotência. Mas, irmãos, por muitas vezes, eu orei a Deus pedindo que o Senhor não fizesse a vontade dEle, que fizesse a minha. Muitas madrugadas eu orei e falei: Senhor, não faz a sua vontade, faz a minha. Só que naquele dia eu entendi que eu não tenho controle de nada. O controle está na mão do Senhor. E quando eu entendi que eu não podia ser tão egoísta assim, de que ele estava muito cansado e ele precisava descansar, não foi fácil. Foram dias angustiantes demais, muito angustiantes. Naquele momento eu entendi que Deus queria que eu entregasse o controle nas mãos dele. O ser humano, ele deseja evitar a dor e a perda a todo custo. Mas Deus nos conhece e Ele sabe como agir e quando agir. E no dia 16 de maio de 2023, foi um dia assim, comum. Foi um dia comum, nós acordamos, fizemos coisas corriqueiras do dia. Só que eu não sabia que seria o último almoço, a última conversa, o último culto, a última oração, o último abraço, o último beijo e a última frase que eu ouvi. Eram umas 8h da noite. Ele olhou para mim, deitado na cama, já estava fazendo o tratamento dele. E ele falou para mim assim: obrigada, irmão. Ele disse para mim assim: eu vou te amar para sempre. E ele falou assim: eu vou dormir porque eu estou cansado. Eu falei: tá bom. E aí ele virou para o lado e 2 minutos depois o meu mundo desabou. Mais uma vez, correria, gritaria. Só que nesse dia, meu sentimento era que eu não voltaria para casa com ele. E a gente foi para o hospital. Eu estava sozinha. Só estávamos ele, 2 vizinhos e eu. Logo depois chegou 2 casais de amigos da minha igreja e um tempo depois meu vizinho foi buscar a minha sogra. E quando deu ali umas 9h30 da noite, eu saí de onde estava todo mundo e fui para o jardim do hospital. E ali eu fiz uma oração. Falei: Senhor, tudo bem, faz a tua vontade. Se é para ele descansar, eu entrego ele ao Senhor. E foi exatamente a hora do óbito dele. Eu fiz essa oração, o pai dele na casa dele fez a mesma oração, e uma tia dele lá de São Paulo também fez a mesma oração. E naquele momento o Senhor proveu ao Senhor que ele descansasse. E eu só fui entender, de fato, que eu nunca acreditei que as pessoas têm um dia certo para morrer. Até acontecer esse fato comigo, né? Com ele. Uma semana depois, eu estive na clínica onde ele fazia o acompanhamento.
E a médica dele, eu fui para entregar a máquina, né? E me despedi da médica, conversar com ela. E ela falou para mim assim: Kátia, infelizmente, no dia seguinte da morte do Vitor, ele morreu numa terça-feira e na quarta-feira ele teria a consulta mensal dele. Eu não sabia mais como eu ia fazer isso, mas eu ia ter que dizer para vocês que ele ia ter que voltar a fazer hemodiálise. E seria muito difícil para ele. Porque o Vitor já não tinha mais lugar, não tinha mais acesso para fazer fístula. Ele teria que fazer uma cirurgia na perna, que era um corte da virilha até o joelho. Ia ficar alguns meses sem colocar o pé no chão, não ia poder dirigir. A gente mora numa casa de 2 andares. A vida seria muito mais difícil. E Deus diz que Ele não dá provação que a gente não possa suportar. E Deus sabia que ele não iria suportar. A fé dele tinha... a gente sabe, ele era uma pessoa que tinha uma fé incondicional. E ele sempre falava isso. A gente tem que manter uma fé incondicional, independente do que aconteça com a gente. Mas Deus sabia até onde ele podia ir. E Deus sabia que se ele tivesse que voltar a fazer hemodiálise, e a vida iria ia mexer muito. E uma coisa que o Vitor nunca quis era ser dependente de ninguém. Ele sempre foi muito independente. Mas eu pude entender. Falei: Senhor, agora eu entendo por quê. Porque precisava desse 1 mês para que ele pudesse ser selado. E hoje eu tenho certeza que ele está selado. Essa é a certeza que eu tenho, de que ele só está dormindo. E com certeza, muito em breve, o Senhor irá chamá-lo